Olá, amigos do Em Foco, voltamos em 2013 com mais um programa. Começando hoje e tendo a grande satisfação de ter aqui nos nossos estúdios o escritor e jornalista Eduardo Lira. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo, é um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, Adilson. Para mim é uma baita honra participar do programa Em Foco, conhecer Cascavel, na verdade pela segunda vez aqui na Universidade Univel. Agradeço muito a chance de poder participar. Pela segunda vez em Cascavel, né, Eduardo? E a primeira vez, 2012, impressão da cidade? Uma capacidade muito grande de acolhimento das pessoas. Fui muito bem tratado, fico impressionado com a organização que essa instituição tem, a forma como eles me tratam é muito amigável, eu sempre fico com vontade de voltar. E por isso que estou aqui pela segunda vez. Isso é muito bom, né, Eduardo? Bem-vindo, então, à Univel, ao nosso programa Em Foco. Eduardo, escritor, jornalista, como eu já salientei, e alguma coisa diferente para um patamar, às vezes, de uma juventude que desanima, não acredita, ou às vezes é levada a não acreditar. Porém, Eduardo, Jovens Falcões, fale-nos sobre esse projeto. Esse livro, Jovens Falcões, é um livro que nasceu com o desejo de provar que todo jovem pode ser seguramente aquilo que ele quiser. Eu passei boa parte da vida ouvindo de uma porcentagem dos adultos que o jovem não está criando nada de interessante, seja na arte, na cultura, no empreendedorismo. Mas eu nunca acreditei nisso, eu sempre tive firmado a ideia de que o jovem é um grande potencial do mundo e pode ser seguramente aquilo que ele quiser. O que eu fiz foi vender boa parte do que eu tinha, porque na época eu ainda trabalhava como estagiário, então eu tinha que levantar capital. Então eu vendi notebook, tênis, calça jeans, montei um comitê de juventude, tomei grana emprestada e saí viajando perto de 7 estados brasileiros, descobrindo histórias de jovens que do nada chegaram a tudo. Com qual objetivo? Provar que o jovem pode ser seguramente aquilo que ele quiser. E a minha ideia era provar justamente para o jovem pobre, para o jovem negro, para o jovem que não teve tantas possibilidades de uma educação de qualidade, que o passado dele, ou de onde ele vem, não determina para onde ele vai. Que ele pode ser o senhor da própria história, pode romper com aquela história de miséria, de fracasso, que vem perdurando durante anos na periferia e construir a sua própria história de relevância. Então o objetivo do meu livro, através de outras histórias, é transformar histórias. 11 grandes histórias, não, Eduardo? Exato, 11 na primeira versão e agora 14 na segunda versão 14. do livro. O jovem protagonista, enfocando isso, né? Exatamente, empoderamento do jovem. O jovem tem um potencial incrível que às vezes não é potencializado ou ele não é utilizado da sua forma plena. E com esse livro eu consigo provar por A mais B que ser jovem é uma grande oportunidade do quê? De empreender, de produzir projetos, de crescer na vida, de conectar-se com pessoas, construir um network incrível, transformador, de realizar os seus sonhos. Eu acho que a melhor etapa da vida que a pessoa pode investir integralmente no seu sonho é no momento de juventude, porque ele não tem filho, ele não tem família para cuidar, ele não tem grandes dívidas ou enfim, coisas para ele dar conta, então ele tem o quê? Ele tem um sonho, ele tem aquele momento para ele investir tudo e tem a energia dele e essa criatividade da juventude, mas que infelizmente boa parte não está utilizando. Exato, ou talvez não tem incentivo, né? Precisa de alguma coisa como Jovens Falcões em Poá, um escritório, uma central, seria isso? Temos uma central, nós estamos firmando uma parceria grande, que hoje Jovens Falcões é um projeto chamado Gerando Falcões, porque Jovens Falcões no livro e Gerando Falcões com a ideia de produzir novos falcões. Como que isso funciona? Né? É um projeto de juventude. Eu atuo dentro das escolas públicas de São Paulo, provando para o jovem que ele pode ser aquilo que ele quiser, utilizando a arte e a cultura. Então eu entro na escola
contando essa história através do hip hop, da dança de rua, do teatro, videoconferências com pessoas que inspiram e, por último, a minha palestra. Então, o nosso foco é escolas em regiões periféricas cuja pobreza é extrema, entrando lá e contando para o jovem que ele pode definir qual vai ser o futuro dele. Em 2012, nós conseguimos alcançar perto de 25 mil jovens. A meta para 2013 é alcançar algo em torno de 50 a 70 mil jovens. Como é que você faz, Eduardo? 3 escolas por semana, mais ou menos, é isso? Exato. Como é que você faz deslocamento, logística, estar, combinar? Não é tudo dentro da grande São Paulo. É fora, no interior, algumas coisas também, Inicialmente, Grande São Paulo até 2012. Agora, com o fechamento dessa parceria, que eu ainda não posso anunciar, porque falta a celebração completa desse convênio, nós vamos atuar em todo o estado de São Paulo. A ideia é de passar por baixo 4 escolas semanalmente. Nós temos a nossa central, que agora vai ser completamente reestruturada. O que é importante dizer, Adilson, que esse projeto é tocado inteiramente por jovens com menos de 30 anos, oriundos da periferia. Então, todos jovens? Todos jovens com menos de 30, oriundos da periferia, todos da periferia. Qual que é a ideia? É você causar esse impacto visual. Ó, esse cara tá aqui, ó, cantando hip hop, ele nasceu na favela, hein? Ó, essa menina tá aqui, ó, protagonizando uma peça teatral, mas ela é da periferia, ninguém acreditava nela, ela tá desenvolvendo a sua arte. Então isso tem um efeito interior no jovem que é devastador, que é uma coisa incrível. Quer dizer, tá ali, ó, alguém que tava na mesma situação que eu e tá lá. Então, ontem esse cara tava no mesmo lugar que eu e agora ele tá lá, então eu também posso. Uma fonte de inspiração. Eduardo, Guarulhos, você nasceu em Guarulhos, né? Hoje você está um pouco mais distante de Guarulhos. Poá, Ferraz, para quem conhece um pouco da zona leste de São Paulo, né? Mas a sua infância foi em Guarulhos. Como foi ela? Como é que foi? Foi um pouco sofrida, né? Minha infância foi muito pobre, Adilson. Você deve conhecer a região leste de São Paulo, que inclui Guarulhos. Eu nasci num espaço de muita pobreza, eles preferem chamar comunidade, eu chamo direto de favela. O problema de nascer nesse espaço é que geralmente você não tem grandes referências. Não é que lá não tenham trabalhadores, tem, mas a preguiça é maior, a drogadição é maior e essa falta de autoestima e de perspectiva de vida é maior dentro da favela. Então o que eu fiz foi, embora nascer e morar boa parte da minha vida na favela, foi nunca permitir que a favela morasse dentro de mim. Então eu estava lá, mas ela não estava em mim. O que estava em mim sempre foi sonho grande, criatividade, iniciativa, amor próprio, que isso é muito importante. Ser feliz, eu não abro mão da minha felicidade por nada, eu acho que você tocou num ponto que é vital. Eu não tenho tempo para ser infeliz ou ser triste, porque eu estou o tempo todo tentando ser feliz. Percebe-se, Eduardo. E na sua primeira obra, Dialogando com Lideranças, foi um despojar, sair, ir a Brasília, correr atrás de entrevistar pessoas importantes? Não é fácil. Como que foi? Não é fácil e você não tem o crédito, porque na época eu ainda estava no último ano da faculdade de jornalismo. Foi um projeto de TCC, projeto de TCC e como eu tive 3 anos muito apagados na faculdade, porque no primeiro dia de aula meu professor gerou um constrangimento muito grande, eu escrevi o primeiro texto da minha vida, ele leu, estava muito horrível, eu concordo, e ele falou que era melhor eu desistir dessa carreira e procurar outra coisa para fazer na vida. Então eu passei 3 anos apagado, até que no último ano eu tive a chance de entrevistar a repórter Eliane Brum, que é da revista Época e detentora de mais de 40 prêmios de jornalismo. Naquele encontro ela olhou para mim e falou: Edu, você escolheu a melhor profissão do mundo e com o jornalismo você pode inclusive mudar o mundo. Aquilo foi a virada de jogo na minha vida. E depois daquilo eu decidi fazer esse TCC, que a ideia era entrevistar o Brasil, discutir o Brasil em âmbito político, cultural e religioso com grandes lideranças. Então eu consegui, durante 9 meses de trabalho duro, sem recurso, viajando quase como um peregrino, entrevistar o ex-presidente Collor de Mello, Marina Silva, Zé Dirceu, Oscar Niemeyer, o rapper MV Bill, o arquiteto... o ator Juca de Oliveira, o escritor das biografias de Olga, Paulo Coelho, Fernando Moraes,
o representante do Papa no Brasil, Dom Dimas Lara, enfim, foi um trabalho de fôlego. Foi longe, né, Eduardo? E me conta, como foi? Você é um incentivador da juventude. Alguém te incentivou para o jornalismo? Como surgiu essa vocação jornalística? Surgiu de um princípio básico que é a qualidade de ouvir. Eu acredito que, eu estou falando muito esses dias aqui agora, mas muito mais importante do que falar é ouvir. Eu sou um ouvidor e eu gosto muito de ouvir as histórias que as pessoas têm para me contar, porque eu acredito que histórias mudam histórias. E o segundo elemento foi que meu pai sempre sonhou em ser jornalista e ele foi furtado dessa chance, ainda jovem, e ele falou: filho, realiza o sonho do pai. Eu falei: pai, esse não é seu sonho, passou a ser o meu. Então eu abracei essa ideia, abracei essa vocação de ouvir pessoas e embarquei nessa história de ser jornalista que modificou minha vida, resgatou minha autoestima, me trouxe dignidade na sociedade e me deu uma alavancagem na minha vida como um todo. E eu sou muito grato ao jornalismo e às pessoas que passaram pela minha vida e se comprometeram com o meu crescimento. Eduardo, você comentou alguma coisa, você apontou de algo que você teve uma dificuldade de texto, que não ficou bom. Porém, sua mãe teve um papel importante naquele texto, não teve? Lá na faculdade, quando seu professor falou que ele não estava muito bom. Sua mãe foi um pouco persistente nisso, não Definidor. Eu sou resultado do que a minha mãe, da influência que a minha mãe exerceu na minha vida ao longo dos anos. Eu cheguei em casa querendo... anunciando que não iria mais estudar. Minha mãe primeiro xingou o professor, disse que ele era um burro e um jumento. Mesmo assim eu falei: não, mãe, eu vou desistir. Ela ficou muito brava, gritou comigo e falou: você vai voltar para a faculdade, cara. Eu voltei com medo de tomar uma surra da minha mãe. Mas passei 3 anos apagados até que eu tive essa virada. Enfim, eu deixo um conselho para os jovens: se você tiver um projeto, uma ideia, tenta convencer primeiro teu pai e tua mãe, porque se tudo der errado, a tua cama continua guardada e você pode voltar para casa. Eu acredito muito no poder da família, do poder que os pais exercem sobre os filhos, e na sua caminhada para você ser vencedor, você vai precisar de muitos mentores, mas ninguém tem conselhos melhor para te dar do que seu pai e sua mãe. Eles podem não saber de nada da profissão que você escolheu, mas eles serão seguramente as pessoas que têm os melhores conselhos do mundo para te dar, porque são as pessoas que mais te amam. Com certeza, Eduardo. Legal que você tocou nesse assunto família. Célula da sociedade, certamente você já ouviu esse dizer, né? Família é a célula da sociedade. Como que você vê a família um pouco diferente, a família, falando de família brasileira, talvez um pouco desestruturada hoje, a família está ganhando dimensões que talvez essa juventude que está aí sofre um pouco, é abalada por essa, digamos, por essa falta de estrutura familiar? E infelizmente, se não houver uma aliança em torno da família, esse quadro tende a piorar, porque vamos desenhar o que ocorre. Uma menina de 14 anos engravida de forma precoce. Qual é o estilo de vida que essa menina tem? Balada toda sexta-feira, sábado, domingo. Infelizmente, ela não tem uma profissão, não trabalha. As músicas que ela ouve é só estimulando, enfim, o sexo libertino, o uso de drogas, aquelas músicas que todo mundo sabe. Quer dizer, essa filha ou esse menino vai crescer tendo o maior exemplo da vida dela, a mãe. E olha o comportamento que essa mãe tem na sociedade, que não inspira nenhum exemplo, que não inspira bons passos e que indica o desastre. Então, quer dizer, aqui nós já temos um quadro ruim, de uma menina que teve uma gravidez precoce. E essa criança que vem tendo como referência essa aqui, vai, infelizmente, se não conseguir romper com a sua própria história, ser ainda pior. Então, o Brasil vive um momento definidor na sua história. Qual que é? É um momento ímpar, de crescimento, de Copa do Mundo, de Olimpíada, de descoberta do pré-sal. Enfim, é um momento grandioso que o mundo está olhando para o Brasil, mas a gente tem que voltar e começar a pensar na família, como que nós estamos se organizando, como que estão nossas relações, como que está a nossa saúde emocional, que eu acho que isso vai ser vital para o futuro do Brasil. Você falou, nunca na história desse país, né, Eduardo, conseguiu falar com o Lula? Com Lula ainda não. Já tentei por várias vezes, já é uma luta muito antiga minha. Inclusive, tempo atrás eu me encontrei com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no encontro do Global Shapers, mas com Lula ainda não. Eu acredito que as políticas públicas dele vai mais de encontro a mim por conta da minha história, né? Que eu sou um caso de inclusão social, eu sou um produto, na verdade, um erro de cálculo, né? Porque o cálculo era de que eu ia seguir o mesmo rumo do meu pai, que infelizmente ingressou nas drogas, ainda na minha juventude, ainda na minha infância,
mas que hoje está liberto e é o meu herói. Mas quem nasce na favela, quem convive nesse caos, nesse dilema social, a estatística diz que ele vai seguir esse rumo, mas eu consegui driblar essa história, então acho que teria tudo a ver, mas não rolou, quem sabe rola em algum tempo. Eduardo, política, falando politicamente, Brasil política, últimos tempos, últimas décadas talvez, alegrias, decepções, estamos no caminho certo, corrupção, o que você pensa da política brasileira como um todo? É um desastre a política brasileira, nós temos grandes quadros, eu não tenho dúvida disso. Desculpa que os últimos governos foi relevante para o Brasil, o FHC teve as suas ações assertivas, que colocou a economia nos eixos, o Lula conseguiu dar um andamento com suas políticas sociais, que realmente tirou milhões e milhões de brasileiros de uma bolha de miséria, gerou muito emprego. Eu me lembro que na época da faculdade, dos meus alunos de classe, eu acredito que devia ser algo em torno de 30 alunos, pelo menos 20 ou 25 deles trabalhavam e pagavam a faculdade com seu próprio suor, tinha TV de LED em casa, tinha um carro, enfim, isso é um desenvolvimento, não tenha dúvida. Claro que pegou carona esse crescimento do mundo de uma forma geral, mas nós temos outros quadros. Eu admiro muito Marina Silva, você tem Eduardo Campos, que faz um trabalho incrível no norte do país, mas a corrupção é um câncer que está instalado no país. Você entrevistou Marina e Marina lançou um projeto há dias atrás, a Rede. Você acompanhou? Corrupção é digamos, um recado para os corruptos, seria isso? Digamos, esse novo projeto de Marina Silva, de combater, ela não chama de partido, chama de rede. Você, se você acompanhou, olhou um pouco isso, como que você vê essa atitude de Marina, que foi uma das suas entrevistadas no primeiro livro? Eu não tenho receio nenhum em dizer que a Marina foi uma das pessoas mais transformadoras que eu já encontrei na minha vida. Eu acredito muito na visão da Marina Silva, acredito que o discurso dela está alinhado com os propósitos da juventude, que ela tem uma história de rompimento com todo tipo de preconceito, com todo tipo de bandidagem, e eu acredito que ela é um dos maiores quadros que o Brasil tem hoje, porque vai de encontro ao que o Brasil precisa, que é arrojo, que é um discurso com um novo design de discurso, que ela fala coisas que fazem muito sentido e que estão fora da caixa. Eu acredito que o que o Brasil precisa é acertar essa forma como é tratada a corrupção. Isso é um câncer que piora a educação, que piora a saúde, que arranca oportunidade. Se todo esse dinheiro que é desviado, se todo esse dinheiro que é utilizado com todo tipo leviano fosse investido em educação, nós teríamos muitos e muitos, Eduardo Lira, Bel Pace, que está no meu livro, João Felipe, nós teríamos muita gente agarrando oportunidades e escrevendo uma nova história na sua vida. Eu acho que a grande bandeira é combater a corrupção, porque o Brasil está nos trilhos, o Brasil tem muito potencial de empreendedores, gente incrível que do nada está chegando a tudo, que está criando produto, que está gerando emprego, que está gerando renda. O Brasil tem grandes professores apaixonados por aquilo que fazem, o Brasil tem grandes jornalistas, o Brasil tem grandes escritores, o Brasil tem pérolas na periferia, o Brasil tem gente apaixonante que abraça, que ama, que inspira. Agora sim, quando a gente conseguir melhorar a política com gente séria, com gente de caráter, a coisa anda de uma forma melhor. Mas eu não quero entrar na política, só que eu indico a política para os jovens entrarem. É importante, né, Eduardo? Com certeza. E você sentiu aí de casa o quanto o Eduardo fala com propriedade, com emoção e cativa a gente. E através do livro Falcões... Jovens Falcões, perdão, que está onde aqui em Cascavel? Tá, o livro, eu fui hoje visitar a Livraria Nobel do Shopping JL e lá tinha alguns exemplares, já está inclusive acabando, mas se você se interessar por essas histórias, enfim, eu tenho certeza que pode inspirar muito a vida do seu filho. A gente está falando de família, se você comprar para o seu filho, é antes e depois, eu tenho certeza. O resultado de um livro, você sabe se ele é inspirador, quando ele mexeu com você, e esse livro me transformou. Esse livro me transformou num Falcão. Então começou comigo, então ele tem um potencial de inspirar qualquer pessoa. Então, para você jovem e também para você adulto, né, certamente vale a pena dar uma olhada, comprar esse livro. Eu acho que esses minutos que a gente teve aqui com o Eduardo foram marcas e foi um retrato do que é esse livro, do que Eduardo pensa, de como Eduardo age e o que ele traz de positivo e de pensamento legal para a gente. Então, um livro como
esse que ele lançou e que está fazendo tanto sucesso aí no Brasil, certamente vale a pena ter. É um livro que só tem a ajudar e só faz a gente crescer. Eduardo, o que você deixa de recado para o nosso jovem, para o jovem cascavelense em especial, também para os nossos adultos, mas em especial você aborda muito a juventude. O que você deixa de recado, porém alguma coisa assim, sonhos? Você fala bastante em sonhos. Como deixar um recado para esse jovem aqui de Cascavel, que nos vê, que nos acompanha também, construir esse sonho dia a dia? O que você deixa de recado para eles? Eu poderia deixar alguns. O primeiro, por mais alto que você chegue, nunca perca a humildade. Se o jovem for batalhador, ele vai chegar, mas ser humilde é um elemento vital para você continuar de pé. Que nem aquele texto que está na Bíblia. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. E é mais fácil cair quem já está de pé e está no alto. A segunda coisa é que, por mais que você seja inovador e tenha projetos incríveis, não largue e não perca a oportunidade de estar perto de pessoas mais experientes, que tenham pelo menos 20 ou 30 anos à sua frente, que tenham o cabelo branco. A sua chance de errar é muito menor. E aquela coisa que eles falam muito no Vale do Silício: pense grande, comece pequeno e ande muito rápido, porque se é para pensar, pensa grande, mas não tem como começar grande, começa pequenininho, mas anda rápido, porque se você andar rápido, você consegue alcançar tudo. E a coisa que mudou minha vida, e essa frase é o mote do meu projeto: todo mundo pode. Todo mundo quem? Todos, o branco e o negro, o rico e o pobre, o cara que nasceu nos jardins e o cara que nem eu que nasceu na favela. E pode o quê? Pode tudo. Tudo o quê? Tudo. Quando é tudo, é tudo. Sem limites, né? Dá para sonhar muito, né, Eduardo? E volta, segunda vez em Cascavel, vamos esperá-lo aqui no nosso programa Em Foco e também na cidade de Cascavel. Obrigado. Suas considerações finais, Eduardo, por favor. Minha consideração final é que eu achei você um entrevistador incrível e boa sorte na sua carreira. Obrigado, colega, né, de jornalismo também. E para você de casa, teve o prazer de acompanhar Eduardo, essa pessoa magnífica que esteve com a gente aí durante esse tempo, certamente vai voltar. Desejamos a ele todo o sucesso do mundo nesse empreendimento diferente da juventude. E para você de casa, um grande abraço, a gente se encontra no próximo programa Em Foco. Até mais.